Elivaldo Barbosa, boa tarde, Elivaldo. Mais uma vez, boa tarde, Joelson, e boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, Brasília ferve. Enquanto correto. Precisa analisar os processos em relação ao presidente Michel Temer, a Câmara também se depara com essas pesquisas de opiniões que acabam movimentando o universo político, né, Elivaldo? Pesquisa para todo gosto, pesquisa de intenção de voto já para 2018, para a disputa presidencial, pesquisa sobre a imagem dos políticos, das instituições que hoje formam o sistema político nacional, enfim, além de uma pauta extremamente animada no Distrito Federal em relação a denúncias e outras matérias não menos importantes e que hoje estão na agenda política. E um dos assuntos que mais tem interessado é reforma política, porque redefine as regras para o ano que vem e estratégias também de muitos políticos. É interessante que hoje, pelo menos de um modo geral, os políticos combatem o que foi aprovado, é uma reforma mínima, é uma reforma que não leva a absolutamente nada, mas foi aprovada. Foi aprovada. Vamos falar com o deputado federal Átila Lira, que vai conversar conosco sobre estes e outros assuntos aqui no nosso Jornal do Piauí. Prazer. Seja bem-vindo aqui novamente ao Jornal do Piauí. Eu queria começar essa conversa com o senhor falando sobre a agenda de reformas, que seria a principal agenda do presidente Michel Temer. O senhor participou diretamente da discussão da reforma trabalhista. Essa aprovada vai entrar em vigor agora em novembro. E quanto às outras reformas, deputado, o senhor ainda vê clima para aprovação de reforma na Previdência, reforma tributária, por exemplo? A Previdência, sim, esse ano. A tributária no ano que vem. O senhor acredita nisso? Acredito. No ano que vem nós vamos votar a reforma tributária. No momento em que a Câmara ainda discute denúncia contra Temer? Nós vamos encerrar isso agora. Nesse mês de outubro, essa denúncia, ela encerra. Sim, mas vamos admitir que o Congresso aceite que o presidente seja processado. E aí haverá clima? Mesmo assim, o próximo presidente, se houver uma alteração, saindo Temer, entrando Rodrigo Maia, a questão das reformas, ela será sempre da agenda permanente do Congresso. É, senhor acredita? Essas matérias políticas são importantes. Sair ou não o presidente é importante. Agora, as reformas, elas têm uma agenda, já tem um trabalho, há uma consciência geral no país que as reformas devem ser feitas. Porque eu imaginei que isso dependesse da força do presidente ali para garantir que fazendo gestão, acontecendo aquela popularidade do presidente. A reforma trabalhista, ela depende de consciência política. A trabalhista já passou. Já passou, pois é. Mas a lei da terceirização e essa lei da Previdência, todos estão conscientes de que ela deva ter algumas alterações para tornar viável a sustentabilidade da Previdência federal, tanto do servidor como o regime geral de previdência e as previdências estaduais e municipais. Você tem um exemplo da previdência aqui do Estado, ela consome por ano hoje R$1 bilhão. O Piauí tem muito mais servidores, está caminhando para ter mais servidores inativos do que ativos. Então, há necessidade de ter uma nova regulação para permitir que o país cresça e os estados. Hoje nós estamos vivendo uma realidade. Qual é a realidade previdenciária? Primeiro, a população, a natalidade caiu. Ou seja, estabilizou a arrecadação previdenciária no país como um todo. E aumentou a despesa da Previdência com a população que está ficando mais velha, tem mais esperança de vida. E então, como é que vai se fazer uma equação como essa sem deixar de mexer? Então, a Previdência no Japão ela é mexida de 5 em 5 anos. E a do Brasil já está acontecendo isso. O governo da presidente Dilma fez uma reforma previdenciária, antes já tinha havido outra, e agora deve haver uma alteração dessa Previdência. Agora, deputado, e o seu partido, o PSB, que na primeira denúncia fechou questão a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer. E a tendência é acontecer a mesma coisa agora com a segunda denúncia. Como ficarão os descontentes do partido em relação a essa matéria? Não, o partido vai reprovar de novo. Pois é, fechar a questão... Vai questionar... A favor da denúncia. A
Você diz a favor da denúncia. Denúncia, é isso. Mas nós não vamos seguir a decisão do partido. O senhor vai votar contra a decisão do partido? Nós vamos votar dentro do grupo que já está definido em votar pela não denúncia. Mas eles prometeram uma resposta mais dura dessa vez. E nós vamos enfrentar. Mesmo que seja uma recomendação, uma punição mais severa? Mas aí nós temos a lei para nos proteger. Porque ideologicamente nós temos o direito de nos manifestar em matérias que às vezes possam confrontar com o partido. Esse é o caso, senhor. Esse é o caso. A lei me assegura isso. Mas a sua tendência é deixar o partido diante dessas discordâncias, desses embates com as orientações nacionais? Se o partido não vier a se modificar, que pode se modificar. A direção atual do partido é uma direção muito conservadora. Ela é anterior a Stalin. Ou seja, ela pensa então. como 1914 a 17. Nós estamos completando 100 anos da Revolução Socialista na Rússia. O mundo todo mudou, a Rússia mudou e o PSB ainda tem gente pensando como Stalin. Então isso acabou. E complica, né? Complica. E nós estamos procurando argumentar. O partido tem outras pessoas que nos acompanham. Por exemplo, o vice-governador de São Paulo. Mas ele foi reforçado agora com o ex-deputado que o senhor conhece bem. O Aldo Rebelo. Aldo Rebelo. Ele é dessa linha também? O Aldo Rebelo, por exemplo. Ele veio do PCdoB. O Aldo Rebelo é um comunista histórico, mas sempre foi moderno. Ele sempre foi um homem de vanguarda, sabe que hoje o mundo ocidental, sobretudo o mundo ocidental, ele entende que se deva ter uma política social permanente de proteção à sociedade e de enfrentar desigualdades. Mas não é por isso que nós vamos acabar com a economia de livre iniciativa e achar que o Estado é tudo. A crise que nós estamos vivendo hoje de Lava Jato decorre, sobretudo, da expansão do Estado na sociedade. Ou seja, o poder público é a razão de ser de tudo. Aí os partidos se apropriam da renda, da receita do país, das empresas públicas, acham que o Estado é tudo, aí dá nisso. O senhor acredita na modificação do PSB ou é mais fácil o senhor procurar um novo abrigo político? Não acredito que eles possam refletir, porque a reação às decisões do partido, elas são representativas. De 34 deputados, nós temos a metade pensando de forma diferente e uma outra parte que não vota conosco acha que o partido não pode ser radical. Nunca aconteceu isso. Deputado, e a oposição no Piauí? Ela tem consistência e terá competitividade em 2018? Terá. Além de ter uma oposição natural, nós temos 40% do eleitorado que não vota com o governo. Isso é tradicional, eles não votam. E nós temos, hoje, um movimento muito amplo de vários segmentos, vários líderes que querem formar uma frente para eleger um novo governador para o Estado. Aí nós temos o PSB com o Wilson Martins liderando, e nós acompanhando. Tem o advogado nosso, Norberto. Nós temos o Jesus Filho, que é um jovem empresário. Nós temos que botar uma cara nova, gente que represente produção. O ex-senador João Vicente Claudino, João Vicente, o senhor bota ele na cota da oposição? Também. Considero o João um renovador. O Pessoa, o Freitas Neto, que é um homem muito experiente, mas que tem uma visão de mundo para frente. Então, todos nós estamos mobilizados de que devemos eleger agora um governador de Estado com um compromisso exclusivamente com o crescimento do Estado do Piauí. Você já tem o seu favorito? O partido PSB, pelo menos, já tem um nome? Esse aqui é o nome? Não, esse time todo aí nos é interessante. E nós vamos nos reunir lá para o mês de dezembro e definir uma posição de partido e de grupo. Da oposição, como é que ela vai? Com quem ela vai? Como ela vai.
Nós somos os excluídos. Mas o senhor, vez por outra, é citado como nome para concorrer numa disputa majoritária. O senhor admite essa possibilidade, deputado? Pode ser candidato ao Senado, pode ser candidato a vice-governador. Governador é um desses aí que eu falei. Mas o senhor pode entrar na chapa aí, né? Posso entrar na chapa. Admite essa possibilidade. Admito Tá a certo. possibilidade. Queria agradecer. Eu quero dizer só para você o seguinte, eu acho que o Bonifácio de Andrada, que é o novo relator, Sim. vai votar a favor do presidente. Ao contrário do que aconteceu. Ele já vai rejeitar a denúncia no relatório. Já vai rejeitar a denúncia no relatório. O PSDB quis convencê-lo a deixar a relatoria. Ele resistiu. Isso é o PSDB porque vive um dilema existencial. Ele não quer se aproximar muito do governo, porque o governo está muito Impopular. ruim perante a opinião pública. Aí ele não quer, mas quer participar do governo. Então, o Bonifácio é um advogado tradicional, um homem especializado em direito, e vai apresentar o seu relatório e nós vamos acompanhar. Você vai acompanhar o relator. O relator. Tá certo, então. Obrigado, deputado federal Átila Lira. Obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí.